As crianças estão liberadas para o seu momento infantil. E nós aqui ficaremos para meditar nesta maravilhosa palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é alimento, que é alento para nossas almas. Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas 17, para ler de 11 a 19. Durante a leitura, eu já vou fazer algumas ponderações, explicações e dar algumas notas de observações feitas por comentaristas, para nós irmos ganhando tempo no conteúdo e naquilo que vemos como mais relevante para hoje especificamente. Lucas 17, de 11 a 19, diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Veja que Jesus estava indo para Jerusalém, passa por meio de Samaria, e aí sai ao encontro dele a 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Nota importante para nós aqui: os leprosos precisavam ficar 15 metros de quem eles encontrassem e gritar que ali eles eram leprosos. Tinham que manter o distanciamento para que não pudesse contaminar outras pessoas. E o grito foi: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Jesus não se aproxima, os vê também de longe e diz: vão. Aquela palavra de Jesus já foi suficiente para que eles pudessem ser curados. Ele não se aproximou, Jesus era 100% homem, 100% Deus, e aí ele também, Jesus dá exemplo, obedecendo a regra e a lei que dizia que não era para se aproximar de leprosos. E ele de longe diz: vão, e vocês se apresentem lá ao sumo sacerdote, indicando: olha, vamos procurar o lugar da cura, que naquele momento ali tinha a ver também com a obediência que eles precisavam ter para com a palavra de Jesus. Aconteceu que indo eles, comprovando o que eu falei para vocês, foram purificados. Então Jesus mandou e disse que eles seriam curados. Quando disse vão, o texto diz que indo eles foram purificados, foram curados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Detalhe, e este era samaritano. Mais um detalhe aqui a ser observado. Ele não fazia parte do grupo dos judeus. Ele não fazia parte do grupo que deveria dar esse bom exemplo, ou ter esse comportamento de gratidão. É como se hoje existisse aqui, os crentes, a igreja evangélica, outra igreja, e alguém que não fosse, conseguisse reconhecer mais o que Deus fez do que aqueles que fazem parte de um grupo religioso. E aí diz o texto que esse homem era samaritano, rival dos judeus, não era querido pelos judeus, visto como gente que não merecia jamais ser curados. 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser, ele reafirma o que eu falei para você, esse estrangeiro, para mostrar que os outros, que eram judeus, não tiveram a mesma atitude desse estrangeiro. E aí o 19 diz assim: ele disse: levanta-se,
vá, a sua fé te salvou. A tua fé te salvou. No nosso cenário presbiteriano, tem um hino de número 63, que no seu coro diz assim: conta as muitas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Certamente, esses leprosos aqui não conheciam este hino, mesmo porque esse hino não havia sido escrito ainda na época deles. Porém, eles se comportam como alguém que resolveram entender a importância de contar as bênçãos. Contar as bênçãos. Especificamente, o que voltou. Na verdade, os demais, se contaram essas bênçãos, foi lá para alguém, mas não voltaram para agradecer a Jesus Cristo. Talvez contaram que foram curados para amigos, para vizinhos, familiares, mas não agradeceram da maneira que deveriam agradecer a Jesus Cristo. E aí, baseados no texto que nós acabamos de ler, nós queremos nesta noite meditar no seguinte tema: honrando com gratidão a nossa história com Jesus Cristo. Honrando com gratidão a nossa história com Jesus Cristo, que pode ser também a nossa história com Deus. Pode ser também a nossa história com Deus. Por que devemos nos preocupar em honrar essa história com gratidão para com Deus? Isso através de Jesus Cristo. Primeiro, porque só Jesus pode nos tirar de situações que aos olhos humanos são irreversíveis. Só Jesus pode nos tirar de situações que aos olhos humanos são irreversíveis. Aos olhos humanos, a vida de um leproso, a sua lepra era irreversível. Era irreversível, não tinha como ser curado a olhos humanos. Eles estavam, vejam, condenados ao isolamento. Viviam isolados ali em grupo. Estavam condenados a um distanciamento de pessoas que estavam em relacionamentos em sociedade. Lembra o que eu expliquei ao ler o texto? Gritaram de longe, expliquei por quê. Tinham que manter uma distância de 15 metros. E eles estavam sofrendo do que nós chamamos de estigma social. Estigma social. E aí, esse estigma social, recentemente, muitas pessoas viveram um pouquinho. Quando alguém dizia, fulano está com Covid, vixe, distância. Quando nós não sabíamos o que se tratar, as pessoas tinham medo. Tinham medo. Algumas tinham vergonha de dizer que estavam com Covid. E ficavam em casa se tratando, e alguns acabaram vindo a óbito. Porque não tiveram coragem de dizer. Por conta do estigma social que foi sendo criado também. E aí, aos olhos humanos, a situação dos leprosos era uma situação irreversível. Então, esse que voltou para agradecer, ele é alguém que honra a sua história com Deus através do momento que ele conheceu Jesus Cristo. Os egípcios lá escravizaram
o povo de Israel, e aquele povo não tinha chance de se libertar se não fosse a mão de Deus. É um exemplo de situação irreversível. E Deus envia Moisés, e Moisés, que é uma tipificação de Cristo, vai e os resgata. Lembremos também de nossa situação, que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Quem foi que reverteu a nossa situação? Jesus Cristo. Deus, no seu projeto de amor a mim e a você. Então, devemos honrar nossa história com Deus em gratidão, em primeiro lugar, porque só Ele pode nos tirar de situações que aos olhos humanos são irreversíveis. Irreversíveis. Segundo, Ele transforma nossa realidade, nos dando novas possibilidades. Um homem e uma mulher sem Deus, ele tenta resolver seus assuntos de maneira diferente daquele homem, daquela mulher que tem Deus e que tem história com Deus. Não é que ele tenha uma vida perfeita ou ela tenha uma vida perfeita, mas até mesmo a partir dos seus investimentos, ao invés de jogar fora, ele começa a pensar: eu vou investir na família, eu vou investir no reino, eu vou investir em amigos, eu vou investir em filhos, eu vou investir em um negócio, eu vou me organizar melhor. Ele começa, se parou de estudar, a sonhar e voltar a estudar, a fazer um concurso, a melhorar de vida, a cuidar da sua saúde. É algo natural. Muitas pessoas que depois que encontraram Jesus como seu Senhor e Salvador, tiveram uma mudança e tiveram novas possibilidades em suas vidas. Pensemos nos leprosos. Quando foram curados, puderam voltar ao seu lar, voltar à sua casa. Antes viviam ali, uns com os outros. Gente que talvez nem era de sua família. Mas eles, curados, puderam voltar ao seu lar. Puderam voltar a trabalhar e se sustentar. Porque eles viviam de favores, de doações de terceiros. Mas principalmente, tiveram a porta aberta para voltar a adorar em comunidade. Especificamente, como nós falamos, temos registros que um voltou para Jesus Cristo, os outros não voltaram. Mas a possibilidade era para todos, porque eles estavam curados. Até então, eles não podiam ir a lugar algum para em comunidade poder celebrar, poder adorar. Na época do Covid, estava com sintoma, não pode vir à igreja, não pode estar no culto. Podados. Imagine a situação deles. Imagine a situação deles. Puderam certamente ter seus momentos de lazer com amigos, com familiares. Como agora, muitas pessoas estão tendo no pós-Covid ou quase pós-Covid, né? De voltar a ir para a praia, sair, conversar. Eles tiveram isso por uma ação profundamente divina. Lembra qual foi o clamor dele? Tenha compaixão de nós. Clamaram compaixão. Devemos honrar com gratidão a nossa história com Deus, através de nosso relacionamento com Jesus, porque é Ele que transforma a nossa realidade, te dando novas possibilidades. Lembra da canção? Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Ao invés de você resolver um problema, como as pessoas do mundo resolvem, você resolve à luz da Bíblia, à luz do que Deus te orienta, com novas possibilidades. Porque o mundão, o que ele te dá, ele quer algo em troca. O inimigo dá com a mão e toma com outra. Mas Deus não, Ele te dá e Ele te dá para sempre. Imaginemos se Jesus dissesse assim: cadê os outros? Não vieram. E Jesus dissesse: pois agora eu vou pegar de volta a cura que eu dei para eles. Ele não faz isso. Ele se concentra em quem estava ali com Ele, adorando com Ele. Terceiro lugar, quando honramos com gratidão nossa história com Jesus, espetáculo isso aqui, maravilhoso, que nós vamos falar,
né, incrível dos incríveis, que o povo fala muito, nós temos a nossa vida eternizada em nossa história com Deus. Amém, gente? Eternizada. Falei na pregação pela manhã. Continua morrendo gente. Morreu no Covid. Na época do Covid morreram por outras doenças. Ontem, um acidente de ônibus em São Paulo, 5 pessoas morreram. Gente morre de repente o tempo todo. A morte não cessou da humanidade, gente. Não cessou. Mas quando você valoriza a sua história com Deus, através do relacionamento com Jesus, você tem a sua vida eternizada. Os 9 focaram apenas na cura física. O que voltou entendeu que algo espetacular tinha acontecido com ele. E ele ganha, por misericórdia de Deus, não só a cura física, mas a eternidade. Ele tem a sua vida eternizada. Ele tem a vida eterna garantida. Garantida. Tem medo de morrer? Todo mundo tem um pouco medo de morrer. Esses dias, com tudo que vivemos, certamente de vez em quando você pensa, quando chegar a minha vez, e quando acabar meu dia. Mas quando você se enche para a esperança de uma vida eternizada, você é consolado, porque você sabe que tudo não se acaba aqui. Todas as suas histórias, com namorado, com amigo, com irmão, até de casamento, e com filhos, e com empresas, e com emprego, tudo vai acabar aqui, gente. O que vai ficar é a sua história eterna com Deus. Amém, gente? Isso vai ser sua história eterna com Deus. Interessante. 10 leprosos viveram uma história curta com Deus e com Jesus ali. Desses 10, 9 não continuaram com essa história. 1 continuou essa história. Esse 1 podia dizer como os outros: bem, já ganhei o que eu queria, agora eu vou cair fora. Como muita gente também, em um momento talvez de aperreio, em uma pandemia, ou de dor, diz: Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Mas quando passa, a gente relaxa um pouco e não valoriza a nossa história com Deus. E não valoriza a nossa história com Deus. Como tem sido a sua história com Deus? Você que tem uma história com Ele, ou você que nem tem ainda, né? Que está no YouTube e clicou aí no status de alguém, ou recebeu um anúncio e está ouvindo essa mensagem. Você tem uma história com Deus, com Jesus Cristo. Algumas aplicações para nós, especificamente 2. Primeiro, viva, caminhe, corra, mas não deixe Jesus para trás na sua história. Não deixe Jesus para trás. Honre a sua história com Deus com gratidão. Temos aqui pessoas com várias idades, talvez de 10, 15, 13, né? Mais de 50, várias idades. Quantos anos de história com Deus? Temos que tomar cuidado, gente, para em nossas agitações, nossas ocupações, nós não invertemos a prioridade e deixar Jesus para trás. Segundo, esse leproso que voltou, Jesus diz: cadê os outros? Jesus podia dizer: cadê todo mundo? E esse leproso responder: bem, eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu voltei para valorizar minha história contigo e com Deus. Segunda aplicação, gente, em sua história com Deus: você não é todo mundo. Se você conhece gente que não está valorizando a história com Deus, ou que não está muito preocupado com isso, ou que não quer se cuidar, você tem que entender o seguinte: bem, eu não sou todo mundo, então eu sou único e sou criado por Deus, e eu tenho que cuidar da minha história com Deus.
da minha história com Deus. O final da história qual é? Jesus dizendo: vá, a sua fé te salvou. Qual foi a fé? Dele voltar para agradecer. Dele dizer: estou aqui para dar glória a Deus, para te honrar. Porque uma vida de gratidão é uma vida que honra a nossa história para com Deus. Quanto mais reclamações e murmurações, mais portas podem se fechar em nossas vidas. Quanto mais agradecemos, mais portas devem se abrir em nossas vidas. Você não precisa ir muito longe na sua história, não. Esta semana mesmo, amados aqui na nossa Adolfo Salles, no templo e no YouTube, os que vão assistir depois, essa semana mesmo, você já experimentou o cuidado de Deus na sua vida. Você já teve uma história com Ele. Você já teve uma história com Ele. Às vezes dizemos assim: a minha história com Beltrano ou Ciclano é tão bonita, mas esquecemos qual é a grande história da nossa vida, que é a história com Deus. O meu anseio é pela volta de Jesus, que nos fará viver o dia que é para sempre, onde não haverá mais noite, nem choro, ranger de dente, nem dor, nada, para sempre adorando ao nome do Senhor. A minha oração é que você pare e pense assim: realmente, como é que está a sua história com Deus? A sua história. O leproso não ficou dizendo assim: Jesus, eles não voltaram porque eles não querem nada. Ele não fez isso. Não sei, eu estou aqui, né? Não sou todo mundo, eu fiz a minha parte, eu estou valorizando a minha história com Deus, através de uma vida de gratidão a Ele. Eu não sei se hoje você já agradeceu a Deus, mas esse é o momento, né? Esse é o momento de agradecer, porque Ele mesmo resolveu iniciar uma história com você. Ele que foi atrás de você, Ele que enviou Jesus. Cabe a você honrar essa história com gratidão, dando glória, exaltando o nome dEle. A cada domingo de novembro, que nós estamos fazendo culto de gratidão pelos 21 anos da igreja, é fazendo isso, dizendo: glória, honra e exaltação seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento? Eu te convido a ficar em pé para que eu possa orar por você, por vocês que aqui estão no templo, e você que nos acompanha pela internet, na sua casa, né? Com a família, ou só, ou até trabalhando, quem sabe, possa pensar nessa noite, na sua história com Deus, e como você tem se relacionado com Deus nesses dias. Lembre de cada coisa boa que aconteceu com você, de como Deus te protegeu, de como Ele tem cuidado de você, e diga: Senhor, obrigado por isso, por aquilo, Senhor, me perdoa e me ajuda a recuperar minha história contigo, ou valorizar essa história contigo. Deus, em nome de Jesus, obrigado por nossas vidas, obrigado pelos teus filhos e filhas que aqui chegaram, mas também que nos acompanham através do YouTube, da internet, que possam ver quão importantes são, quão únicos são, e como é belo ter história com Deus. Que eles entendam que para Deus não existe situação irreversível, Deus. Obrigado por isso, pelos teus cuidados, pelo teu amor e por tua vida e nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Deus. É que eu te oro nesta noite. Louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, amados. Que Deus te abençoe, os amados do YouTube também, e que continue escrevendo, né, com submissão à palavra do Senhor, uma história de valorização com Deus a cada dia.